A Renata vai falar essa noite sobre a magia da mente, né? A Renata terá 15 minutos e depois mais 5 minutos. E seria a nossa primeira apresentação, está sendo a última, porque ela teve uns probleminhas técnicos, ok? A Renata é advogada, graduada em Relações Internacionais, ela é reikiana no nível 3A, tá? Ela é estudante de temas espiritualistas. Na palestra Magia da Mente, abordará o tema da magia a partir dos estudos do poder da mente e seus maravilhosos poderes na condução da vida pessoal e coletiva. A palavra é com você, Renata, por favor. Obrigada, Lúcia, obrigada a todo mundo. Eu acho que a inversão da ordem foi providencial, porque inclusive tem bastante a ver com o que a Adriana já falou, né? A Adriana falou especificamente da cocriação, eu menciono aqui a cocriação na minha fala, mas a gente vai um pouquinho além disso, então eu acho que essa mudança foi providencial, acho que a Adriana cocriou isso aí. Então, gente, para começar, né, eu estou aqui com a apresentação que eu fiz. Eu vou fazer, coloquei uma citação aqui do Caibalion, né, que é logo uma das primeiras citações dele. O todo é mente, o universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. Ou seja, tudo o que acontece está na mente, seja na mente inconsciente nossa, seja na mente do universo, seja na mente do Criador, porque todos nós estamos contidos no Criador, nada está fora dele. Então, assim, eu trouxe uma proposta de uma reflexão inicial aqui, no seguinte sentido. Em consonância com o que nos ensina o Caibalion, e da mesma forma nos foi ensinado por Platão, no plano de existência do homem, ele primeiro cria em sua mente e então traz do plano mental para o plano da existência ou material. Ou seja, ele cria mentalmente e desse modo não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo e, apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Essa última frase está no Caibalion, tá? Então, uma citação aí entre aspas. Então, o homem ele cria de dentro para fora e nesse sentido a gente pode dizer que, estando na frequência adequada, o homem na sua criação, na sua mente, ele penetra o espaço da mente divina e atua em parceria com Deus, o Criador, e aí, como bem falou a Adriana, cocriando conscientemente a realidade. Mas a gente precisa chegar ao de consciência para isso. Algumas pessoas estão numa frequência tão elevada que elas não precisam conscientemente cocriar, elas simplesmente cocriam. Mas muitas pessoas estão numa frequência muito densa, então elas precisam alcançar uma frequência mais elevada para então estar em contato com o éter. Então, conseguir entrar em contato com a sua mente subconsciente e então partir da cocriação. Muitas vezes, né, como a Adriana até bem colocou, nós nos perguntamos por que os nossos sonhos parecem estar fora de alcance, porque apesar dos nossos esforços não conseguimos realizar os nossos desejos. Muitos de nós estamos presos em ciclos de decepção e desânimo sem saber como realizar os nossos sonhos. Mas o que muitas pessoas, não os estudantes da magia, sabem é que temos o poder de transformar nossa realidade simplesmente mudando as nossas palavras. Eu vou falar aqui muito da questão das palavras, não só da mente como um todo, mas eu vou explicar no decorrer aí da explanação. As palavras, mais do que apenas sons, elas têm um poder intrínseco de moldar a nossa mente e se tornar pensamentos e ações, de modo que o uso adequado das palavras é crucial para o nosso crescimento e sucesso. As palavras faladas ou não têm uma incrível influência na nossa realidade. Mudando a nossa linguagem para um vocabulário positivo e poderoso, podemos ter grandes e consistentes mudanças em nossas vidas e programar nossa mente subconsciente para uma vida cheia de sucesso, felicidade e realização. E aqui, quando eu digo palavras faladas ou não, a gente vai entrar um pouquinho mais na frente sobre isso, é o seguinte: muitas vezes a gente não está verbalizando com o outro, mas na nossa mente existe aquela conversa interna, né? Como se uma outra pessoa estivesse na nossa mente conversando conosco. É aquela situação, vou comprar um carro branco, a mente fala, não, vamos comprar vermelho, não, vamos comprar azul. E aquela conversa, ela
gera um caos na nossa mente. Então, a gente precisa conseguir que a nossa mente esteja organizada. E nisso a gente tem essa conversa mental. A gente muitas vezes precisa acalmar essa conversa mental para então a mente subconsciente conseguir transformar o lixo, transmutar o lixo que a gente recebe diariamente em coisas boas, né? Porque a gente, tudo que a gente ouve durante o dia fica guardado na nossa mente. Até o momento, e a gente não tem consciência disso, até o momento que a gente se depara com algum gatilho e aquilo aflora, né, no momento que muitas vezes é inoportuno. Então, o que expressamos com as nossas palavras transcende o mero ato de falar. As palavras criam realidades no sentido de que o que dizemos não apenas flui de dentro de nós, mas muda o ambiente para melhor ou para pior. Cada palavra que pronunciamos se transforma em uma frequência que permanece no éter. Por isso que a gente tem toda aquela questão do reclamar. Reclamar, clamar novamente. Então, cada vez que a gente emprega as nossas palavras, faladas ou não, seja na nossa conversa mental, seja na nossa verbalização, ou até mesmo mandando a mensagem para um amigo, se queixando de tudo, de todos, da vida, a gente está alcançando uma frequência densa que traz para a nossa vida tudo aquilo que é denso, tudo aquilo que não é leve, tudo aquilo que não é próspero. Então, como eu estava falando, muitas vezes a gente subestima o poder das nossas palavras e o impacto dela nas nossas vidas, porque a coerência das nossas palavras interfere no nosso estado interno de ser. E aí, como eu estava explicando, o que a palavra tem a ver com a mente? Tem tudo. A mente funciona com imagens, cores, sensações e palavras. A Adriana deu um ótimo exemplo aí, né, dos exercícios que faz quando a gente está quase adormecendo, como é que o que a gente pensa, o estado, o sentimento que a gente vai ter, agir como se já estivesse concretizado, a questão de colocar os pés na água, ir a uma praia, alguma coisa assim, para então a gente entrar em contato ali com a realização do nosso sonho. Então, a mente ela é influenciada por todas essas possibilidades, imagens, cores, sensações, palavras. Não é à toa que a gente usa imagens, cores e sensações para nos alinhar a determinado estado de espírito. A gente aqui no estudo do Portal da Magia comentou muito também sobre a questão das cores, para se sentir mais alegre, uma cor específica, para determinados momentos, outras cores. Então, tudo isso impacta não só no visual, mas na frequência aqui com o limite. Então, vamos lá, para nos alinharmos a determinados estados de espírito e mentais, mas isso não é suficiente, até porque quando nos comunicamos, usamos as palavras faladas ou escritas, né? E aí, quando a gente fala nessa questão da mentalidade, mudar a mentalidade, a gente não está falando em mudar só as palavras, mas com as palavras a gente vai mudar inclusive as imagens que a gente projeta na nossa própria mente. Se a pessoa acredita muito, ela ouve, você é um inútil, por exemplo. Ela vai, ainda que ela, num primeiro momento, não acredite que ela é uma pessoa inútil, aquilo vai entrando e o subconsciente dela vai armazenar, ela vai acabar acreditando naquilo, porque a conversa mental dela vai ser: tem certeza que você não é inútil? Então ela vai começar a duvidar dela mesma e vai acreditar naquilo que ela está ouvindo muito. Então, todas as imagens que ela projetar dela mesma passaram a ser negativas. Então, quando a gente fala em mentalidade, mudança de mentalidade, a gente parte do princípio que a nossa conversa interna, né, a conversa da nossa mente com a gente mesmo precisa ser alterada. Ou seja, as palavras com as quais a nossa mente interage precisam nos levar para o lugar onde a gente realmente quer chegar. Então, a gente precisa tomar decisões. E quando a gente decide que a gente não quer mais aquele quadro, a gente vai primeiro começar de forma mecânica, vai começar a repetir palavras de prosperidade. Muitas coisas a gente tem lá no livro de Ouro de Saint Germain, muitas afirmações do eu sou. E inicialmente essas afirmações elas vão ser aparentemente vazias, porque a pessoa está num processo de mudança. Então ela vai começar: eu sou próspero, eu sou amado, eu sou abundante, eu sou saudável. Muitas vezes começa assim,
no automático, a pessoa não está acreditando no que ela está dizendo. Mas de tanto ela dizer, ela começa a se ver, e se eu realmente for saudável? Se eu realmente for abundante? Então ela começa a ter dúvida, assim como ela teve dúvida de saindo do bom para o ruim, ela vai ter uma dúvida saindo do ruim para o bom. Então, ela vai começar a criar outras imagens mentais dela, ela vai começar a ver outras imagens que vão, então, entrar de acordo com o que ela vai começar a sentir. Por quê? Como a Adriana falou da questão da cocriação, não adianta a gente apenas pensar que quer uma coisa, se a gente não sente e a gente não age. Né? Tem uma treinadora mental, acho que vocês devem conhecer a Elaine Ourives, ela até criou uma palavra nova, chamada emocentizar. Mas para a gente dar sequência nesse momento, a Renata retoma a palavra com seus 2 minutos, que ela teve que sair para uma emergência, e na sequência mais 5 minutos de tolerância para finalizar, tá bom, Renata? Tá bom, Lucy, obrigada. Bom, eu já estou realmente encaminhando para o final, e é justamente, a Adriana está totalmente aí na frequência comigo, porque é justamente isso. E aí é quando eu vou entrar aqui para falar para vocês justamente essa questão do afirmar e sentir. Então, assim, como eu estava falando para vocês, se a gente fica o tempo todo reclamando, seja mandando uma mensagem para alguém se queixando de alguma coisa, seja falando, ai, que porcaria, que isso, que aquilo, ou mesmo que a gente não fale, mas que na nossa mente a gente esteja, nossa, que droga, que isso, que aquilo, a gente está baixando a vibração. E quando a gente baixa a vibração, nada que é bom, belo, justo e próspero a gente alcança. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Em 2000 volta de 2012, eu trabalhava no local e a situação estava muito, muito pesada, muito ruim. E assim, todas as pessoas andavam tristes, ficavam doentes muitas vezes. E eu acordava e falava, que droga, eu tenho que ir trabalhar. E eu saía exausta. Cheguei algumas vezes, saía, vinha no transporte, vinha tipo chorando, porque tipo, era tão pesado que eu não sabia nem explicar. E aí comecei, tipo, não posso ficar desse jeito porque eu tô ficando mal, eu não durmo direito. E aí um dia eu falei, não, chega. Eu não tô gostando, as coisas não estão bem, mas esse emprego paga as minhas contas, paga o meu cartão de crédito. Então, muito obrigada por ele. Então, eu comecei ali uma mudança. Eu estava gostando de trabalhar ali? Não. Mas primeiro eu tinha que ficar bem ali para que então eu pudesse sair. E foi assim. E aí, de repente, as coisas começaram realmente a melhorar. Ah, eu comecei a ganhar mais? Não, mas a minha visão para aquilo estava ficando diferente. A minha visão das outras pessoas estava diferente. Eu comecei a fazer outros amigos. Eu saía na hora do almoço, mesmo que fosse só para andar na rua e olhar as vitrines e pensar: ainda vou comprar nessa loja. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou comprar. Então, tudo aquilo começou a fazer diferença. E aí, a gente sabe que o subconsciente ele não faz distinção entre o que é bom e o que é ruim para a gente. É por isso que ele adere a qualquer coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com o alimento que a gente dá para ele. Por quê? A mente ela é dotada de neuroplasticidade, que é a capacidade de se moldar a novas realidades, criando novos caminhos neurais. Isso é magia. Isso é a magia da nossa criação. Nós fomos criados com essa coisa mágica de conseguir criar novos caminhos neurais. Então, quando a gente começa a treinar, eu falo muito isso, tudo é treino. Se todo dia eu olhar para mim e falar, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera, no primeiro dia não vai fazer diferença. Mas no segundo vai começar a mudar. No terceiro já vou falar, não é que eu acho que eu sou próspera? Não é que eu acho que hoje meu cabelo tá bonito? Então, tudo isso. E aí a gente começa a se alinhar com outras coisas, uma frequência superior, com pessoas que pensam como a gente. Então, a gente tá ali fazendo. É magia, porque a gente tá ali na frequência, na vibração. Então, as coisas começam a acontecer, a gente fala, nossa, que legal. E aí, quando a gente começa a tratar as coisas com admiração, por exemplo, você está andando na rua, no meio tudo asfalto, de repente você vê uma borboletinha.
Ai, meu Deus, uma borboletinha, que linda. Quando você se admira, quando você se surpreende com aquilo, então você tá ali numa frequência que tá te permitindo ver aquilo, né? Então, tem vários autores que tratam disso, e curiosamente, muitos autores da década de 20, de 30, de 40, né? A gente tem o Neville Goddard, tem o Napoleon Hill, tem Florence Scovel Shinn, que tem um livro maravilhoso chamado O Jogo da Vida e Como Jogar, que é exatamente isso. Como é que você olha para uma situação e reage para ela? Né? Exatamente o exemplo que a Adriana deu. Ah, eu quero comprar um carro. Que carro eu quero comprar? De que cor eu quero comprar? Quanto eu quero pagar por ele? Então, na verdade, o que a gente faz? A gente se prepara para entrar em sintonia com aquela oportunidade que vai aparecer quando a gente mudar o nosso padrão mental, que equivale a mudar a nossa vibração. Então, para fechar, dizer as palavras de abundância e riqueza não é suficiente se não for acompanhado de um verdadeiro sentimento de gratidão e de ocupar o estado de abundância. Então, pensar, sentir e agir. E as palavras que a gente profere, seja para a gente, seja para o outro, que elas sejam sempre numa frequência elevada. Me zoou muito porque eu gosto muito de filosofia de desenho animado. E tem dois que eu gosto muito. Um é no desenho do Bambi, quando a mãe do Bambi briga com ele porque ele tá desdenhando dos outros animais, ela diz: "Se você não tem nada de bom para falar, não diga". Então, se você vai abrir a boca para falar uma coisa ruim, às vezes pode ser necessário, mas é necessário? Não. Então não fale. E a outra é que, estando todos aqui reunidos, eu também estava muito em busca de um grupo onde eu pudesse estudar, desenvolver. Eu já frequentei vários centros espíritas, fiz várias iniciações, mas eu nunca consegui me prender a algum lugar. E eu estava inconscientemente em busca, né, de um grupo. E aqui estamos todos nós. Então, como diz o Buzz Lightyear do Toy Story, ao infinito e além. É isso.